E agora a segunda parte. E Atenas? Atenas, aí quando você for estudar Atenas, aí você repare o seguinte, Atenas já é uma outra realidade. Primeiro que Atenas já fica numa outra região que é a Ática. Só assim eu dei uma parada porque eu fui beber água, que tá um calor retado aqui em Salvador, que meu amigo, parece que o cão veio passar as férias em Salvador. Nunca vi um calor tão miserável quanto esse. Rapaz, o ar-condicionado e eu suando. Rapaz, isso é uma miséria. Ô terra quente, meu amigo. Então, Atenas. Atenas era uma sociedade que vai se desenvolver na região da Ática, em que você não era uma região de grande fertilidade. Entendeu? Então, como essa era uma região que não era de grande fertilidade, com o tempo, a terra deixa de ser o único meio de produção importante, certo? Então, outras estruturas de produção passam a ser tão importantes quanto a agricultura. Então, é o caso do comércio, é o caso da manufatura. Entendeu? Então, essas atividades vão terminar se tornando tão importantes em Atenas quanto a atividade agrícola. Então, como o poder político está sempre atrelado ao poder econômico, essa é a regra geral, o que acontece aqui? O que acontece aqui é que você vai tendo uma mudança. Por quê? Porque lembre aí, como era a sociedade ateniense, você tinha 3 classes sociais, certo? Então você tinha os fundadores da cidade, os eupátridas, que se diziam descendentes dos fundadores da cidade, dos júnios. Você tinha aqueles comerciantes estrangeiros e aqueles comerciantes que eram descendentes de antigos comerciantes de Atenas, que eram chamados metecos e demiurgos. E você tinha o demos, que era uma classe extremamente heterogênea, né? Então, você tinha médicos, professores, você tinha prostitutas, marinheiros, pequenos comerciantes, ladrões, toda essa miséria faziam parte dessa grande classe que era o demos, né? E embaixo, né, você tinha a escravaria, né? Você tinha os escravos. Antigamente, só os eupátridas tinham direitos políticos, né? Só eles faziam parte da grande assembleia chamada Ágora, certo? Só que com o tempo você vai tendo uma mudança importante em Atenas. Essa classe aqui dos comerciantes, ela vai se tornando uma classe com um poder econômico tão grande quanto a dos donos de terra. Então, essa classe aqui começa a exigir direitos políticos. Eles começam a exigir a participação nessa assembleia, na Ágora. Justamente porque eles têm agora o dinheiro que sustenta Atenas. Grande parte do dinheiro que sustenta Atenas vinha do bolso deles. Então, eles vão exigir direitos políticos. E é aí que você não pode se esquecer das chamadas reformas políticas que a gente tem em Atenas, né? A primeira delas é feita justamente por um cara chamado Solon, que é o cara que instala um governo de ricos, uma plutocracia. Foi Solon que acabou com essa história de que somente quem tem terra podia ter acesso ao poder político. Solon pega
e diz, não, quem vai ter acesso ao poder político é quem tem dinheiro. Se você for, portanto, homem livre, ateniense, tiver uma renda mínima, você vai poder votar e ser votado. Lembre que esse parece ser um critério meio miserável, meio ruim, mas era um critério mais, entre aspas, justo do que o critério antigo. Porque o critério anterior era você nasceu com terra, você vai ter direito político. Você não nasceu com terra, você nunca vai ter direito político. Então era um sorteio, era uma loteria. Entendeu? Aqui não. Teoricamente o cara podia nascer lenhado, mas o cara se esforçar, o cara poder se esforçando, batalhando, poupando, o cara cresce e aí se torna dono de comércio e, consequentemente, se tornando um grande comerciante, um médio comerciante, um cara com dinheiro, esse cara poderia ter acesso ao poder político. Mais tarde, você não se esqueça de um cara chamado Clístenes, que esse cara é o cara que elimina o critério censitário em Atenas, né? O critério de renda, lembre que critério censitário é critério de renda. Então, ele vai ser o iniciador da democracia. Por que Clístenes fez essa reforma? Não é porque Clístenes era bonzinho. Foi que a prosperidade que Atenas estava tendo teve uma consequência muito importante. O povo foi tomando consequência da sua força. O povo foi tomando consciência de que não há como um político se sustentar no poder se ele não tiver o apoio da massa. Essa consciência foi algo que surgiu em Atenas. E aí a massa, o demos, começa a pressionar para ter direitos também. Então Clístenes vai num gesto de inteligência para não procurar briga com a esmagadora maioria da população, que era o demos, ele abre o poder político para o demos. Mas repare uma coisa interessante. Na época de Clístenes, o poder político não era remunerado. Então, se eu fosse escolhido para exercer um cargo político em Atenas, na prática eu não teria como exercer esse cargo político. Por quê? Porque o cargo político não era remunerado. Eu não posso deixar de ser professor, por exemplo, para ser político em Atenas, porque o cargo político não era remunerado. Então, embora ele tenha dado direito ao povo de exercer o poder, na prática o povo não exercia, não é? Porque se uma pessoa de classe média, vamos dizer assim, que tinha que trabalhar para se sustentar, se essa pessoa não recebia remuneração para exercer o cargo político, ela não podia abandonar a profissão dela de professor, de pedreiro, de comerciante para ser político, ela não ia ganhar um centavo com isso, né? Então, na prática, ele manteve o poder na mão dos mais ricos. E, por fim, virá um cara chamado Péricles, que esse é o cara que vai efetivar a democracia, porque ele cria uma remuneração para o exercício do cargo público, que foi o óbulo. Então agora as pessoas podiam receber um salário, né, que era o óbulo, e assim as pessoas podiam participar dos cargos públicos, né? Eu, professor, podia deixar de ensinar e ser um dos membros do governo de Atenas, né? Podia participar do Areópago, que era o órgão legislativo, aquele que fazia as leis do dia a dia de Atenas, porque eu ia ganhar dinheiro com isso. Então a democracia passa a existir efetivamente a partir daqui, né? Foi a partir daqui que se efetivou a democracia. E eu escrevi errado. Certo? Que, aliás, demos povo, né? Só para relembrar isso, demos povo, cracia governo. Então, um governo em que o povo participa, em que o povo tem acesso a esse poder. Outra coisa que você não pode se esquecer, porque se você for fazer uma prova, com certeza isso vai ser cobrado numa prova sobre Grécia, é a questão das duas guerras mais importantes que houve na história da Grécia, que foram as guerras greco-pérsicas, né? E as guerras, a chamada Guerra do Peloponeso. Só relembre o motivo dessas guerras. As guerras greco-pérsicas foi justamente uma guerra entre o expansionismo persa, né, que se rivaliza com o crescimento comercial da Grécia e, sobretudo, de Atenas.
não só de Atenas, mas sobretudo de Atenas. Não se esqueça disso, o motivo fundamental é a briga pelo domínio comercial, sobretudo na região do Mar Egeu, da Ásia Menor, é o enfrentamento entre os gregos, liderados por Atenas, que formam a chamada Confederação de Delos, contra os persas, liderados por Xerxes, né? Agora, a outra guerra importante, lembre que essa guerra greco-persa acaba quando os gregos vencem os persas e 10 anos mais tarde os persas pedem a rendição. E a outra coisa importante é a Guerra do Peloponeso. Quando terminam as guerras greco-persas, nunca se esqueça, Atenas se consolida como a cidade mais importante da Grécia e a cidade mais importante do mundo em termos comerciais. Foi essa época em que nós tivemos o apogeu cultural, o apogeu artístico, é a época da democracia, o apogeu da filosofia grega. É justamente quando terminam as guerras greco-persas e que Atenas se consolida como uma grande força na Grécia e no mundo, sobretudo no mundo ocidental. Só que isso leva ao ciúme, vamos dizer assim, de Esparta e, sobretudo, quando Esparta tem a certeza de que grande parte desses fundos comuns que Atenas administrou durante o período das guerras greco-persas, houve uma caixinha, vamos dizer assim, entre as várias cidades gregas, que quem administrava era Atenas e esse dinheiro era usado para se defender contra os persas. Esparta termina descobrindo que houve desvio, que Atenas, inclusive, cresceu muito por causa disso, porque ela desviou esse dinheiro em benefício próprio. Então, tudo isso termina levando à Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre as várias cidades gregas. Que na verdade não foi uma guerra, foram várias guerras. Isso vai durar 30 anos praticamente, né? Essas várias guerras entre as várias cidades gregas. E qual é a grande consequência disso? A consequência disso é o enfraquecimento da Grécia, certo? O enfraquecimento da Grécia. E o enfraquecimento da Grécia é que vai levar à invasão dos macedônios, certo? Aí quando a gente fala na invasão macedônia, não confunda macedônio com grego. Macedônio é um povo que vive no norte da Grécia, não tem nada a ver com grego, pelo amor de Deus, não vá fazer essa confusão. Então esses macedônios, liderados por um cara chamado Filipe, invadem a Grécia, né? Então, nós temos a invasão da Grécia pelos macedônios. Essa invasão macedônia, ela tem como ponto culminante o governo do filho do Filipe, que é o Alexandre, conhecido como Alexandre Magno, o Alexandre o Grande. E essa grandeza de Alexandre se deveu a duas coisas. Primeiro, as conquistas militares. Esse cara vai formar o segundo maior império da antiguidade, só perdendo do Império Romano. E a segunda coisa importante foi a preservação das culturas dominadas e a criação de uma cultura híbrida. Essa cultura híbrida é o que a gente chama de cultura helenística. É a cultura helenística. Que a cultura helenística era justamente uma tentativa de unir todos os povos que Alexandre conquistou em torno de uma cultura que fosse uma cultura que tivesse elementos dos vários povos conquistados, de maneira que ninguém se sentisse um conquistado. Por quê? Porque a sua cultura fazia parte da cultura geral, você se sentia parte desse grande universo que era justamente o universo helenístico. Infelizmente, com a morte de Alexandre, o Império Macedônio termina entrando em decadência e mais tarde, mais ou menos uns 100 anos mais tarde, é que vai surgir uma grande força que terminará dominando esse império, que é justamente o Império Romano. Mas isso já é para uma próxima revisão. Valeu, um abraço grande, boa sorte.